Fala, meus queridos, seja muito bem-vindo a mais uma mensagem que Deus tem reservado no profundo do seu coração. A gente iniciou essa série chamada Servir, todas as terça-feira, às 10 da manhã, Deus tem uma palavra reservada no profundo do seu coração. Quero te convidar, tá bom? Venha fazer parte com a gente, porque eu tenho certeza que a cada terça-feira, Deus vai ter uma mensagem extraordinária de encontro à tua história, de encontro à tua vida, tá bom? Vamos para a mensagem? Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo 10, a partir do verso 27. Diz assim, Pedro falando: Senhor, e nós que deixamos tudo, o que a gente há de receber? Verso 28, Jesus vai responder a Pedro. E respondendo disse: em verdade vos digo, que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmã, mãe, pai, filhos, trabalho, por amor de mim e por amor do Evangelho. Aí no verso 30 Jesus fala: hão de receber 100 vezes mais neste tempo, ou seja, nesse momento que você está vivendo a tua vida, e no tempo vindouro, por amor de mim e por amor do Evangelho. Sabe, é natural, nós como ser humano, quando a gente sai de casa para ir para o trabalho, sempre a gente vai com uma intenção de fazer nosso trabalho, de fazer nossas tarefas, porque no final do mês a gente vai receber aquele salário e a gente vai pagar nossas contas, a gente vai pagar nosso aluguel, vai pagar os nossos compromissos e assim sucessivamente. Eu me lembro quando eu era pequenininho e tudo que tinha na casa lá para fazer, na casa da minha mãe, era eu. Então ela falava tipo: Felipe, vai jogar o lixo. Eu ia jogar. Vai comprar uma alface. Eu tinha que comprar. Vai no mercado. Sempre era gente. E eu confesso para você que eu não gostava não, viu? Era ruim demais. Sempre quando sobrava alguma coisa, era eu que tinha que fazer. O servir, o trabalhar, muitas das vezes, não é tão bom, não é tão prazeroso para a nossa carne, não é tão prazeroso para o nosso corpo, talvez o corpo humano eu digo. Mas essa mensagem que a gente acabou de fazer referência, ela é tão interessante que Pedro, quando ele vai ter esse diálogo com Jesus, é magnífico porque Pedro ele tinha uma vida normal. Pedro tinha uma vida natural, como a minha vida, como a sua vida. Pedro acordava de manhã, Pedro pegava o seu barquinho, pegava ali seus companheiros de pesca, e Pedro ia pescar. Ele ia atrás do sustento da sua casa, do sustento da sua família. Mas certa feita, teve um dia que marcou a história de Pedro. Teve um dia que marcou a vida de Pedro. Eu imagino Pedro acordando de manhã, umas 3, 4 da manhã, 5 da manhã, fazendo seu café, tomando seu café ali, e Pedro sai para trabalhar. E quando Pedro sai para trabalhar, a Bíblia diz que Pedro não apanha nada, ou seja, Pedro não colhe resultado. Então Pedro volta para sua casa frustrado, e ele tem que chegar diante da casa dele, diante da esposa dele, diante dos filhos dele, e ele tem que colocar um sorriso no rosto. Ele tem que dizer que está tudo bem, ele tem que trazer esperança para sua família, ele tem que trazer calma para sua família, mas na realidade não está nada bem. E é nesse momento que Pedro ele tem um encontro diretamente com Jesus. É nesse momento que Jesus ele fala para Pedro: Pedro, você não vai mais ser pescador de peixes, mas sim, Pedro, você começará a ser pescador de homem. Jesus apresenta o projeto à vida de Pedro. Jesus apresenta o propósito dele na vida de Pedro. E consequentemente, quando a gente abraça o propósito de Deus, quando a gente abraça o projeto de Deus, a gente começa a colher algumas consequências disso.
E aí Pedro, ele começa a colher algumas consequências. E ele começa a sentir essas consequências, essas perdas que ele está tendo. E aí quando Pedro ele vai ter essa conversa com Jesus, esse diálogo com Jesus, provavelmente Pedro ele começa a fazer uma retrospectiva. Ele começa a ver que ele não está mais colocando sustento em sua casa. Ele vê que ele está totalmente dependente de Deus. E aí talvez essa pergunta surge do coração de Pedro. Ele fala: Senhor Jesus, e nós que deixamos tudo, largamos todo talvez as nossas vontades, os nossos desejos. Talvez Pedro olhava para outras pessoas vivendo uma vida comum, conquistando, comprando, tendo. E ele olhava a vida dele, e a vida dele ia na obra de Deus, era na obra juntamente com Jesus. Então Pedro ele era ousado a perguntar isso para Jesus. E aí quando ele pergunta para Jesus: Mestre, Senhor Jesus, eu deixei a minha mulher, eu deixei o meu trabalho, eu abri mão de tudo, até do meu sonho, por amor da tua obra. E aí Pedro ele quer entender e saber quais seriam as suas recompensas. E aí Jesus ele brada, extraordinariamente brada na vida de Pedro. Jesus então ele fala para Pedro: Pedro, pode ficar tranquilo, pode acalmar o seu coração, porque não tem ninguém, não há um homem na face dessa terra que tenha abrido mão do seu sonho, que tenha abrido mão talvez do seu emprego, que talvez também tenha abrido mão da sua família, que talvez tenha abrido mão de algo por amor de mim, e por amor da minha obra, por amor do meu reino, há de ser recompensado. Talvez eu falo com você do outro lado da câmera, que talvez abriu mão, sacrificou algumas coisas para Deus. Talvez você tenha trabalhado na obra de Deus. Talvez você tenha pregado a palavra, talvez você tenha louvado a Deus, talvez você tenha levado a palavra ao Senhor. Talvez você tenha que fazer algum sacrifício na tua vida. E Jesus, ele é extraordinariamente, ele fala para nós: olha, tudo que você abriu mão, tudo que você deixou por amor de mim, por amor do meu reino, por amor do evangelho, você há de ser recompensado. Ele fala: nessa terra. Talvez você tenha olhado para a tua vida nesse momento atual. Talvez você tenha olhado para o seu bolso. Talvez você tenha olhado para a sua conta bancária. Talvez você tenha olhado para a tua história, para a tua vida. E talvez você se pega sem esperança, sem direção. Mas não é eu que estou trazendo direção para você, é a palavra de Jesus, é o próprio Jesus falando: Pedro, você há de ser recompensado 100 vezes mais, Pedro. Ou seja, em outras palavras, Jesus está falando: Pedro, fica tranquilo, porque quando você se coloca na minha presença, quando você se coloca para fazer o trabalho, para a minha obra, eu trabalho por você. Pedro não estava entendendo, Pedro estava angustiado, estava aflito, estava preocupado. E aí Jesus vem dizendo, eu falei: Pedro, se você abriu mão de algo por amor da minha obra, se você abriu mão de algo e sacrificou por amor de mim, você há de receber nesse tempo vindouro. Jesus fala: não é no tempo que mais para frente, não é na vida eterna, Pedro, é nessa vida. Então quero dizer para você que está ouvindo essa mensagem agora, talvez você tenha sacrificado algumas coisas a Deus por servir ao Senhor, e essa série fala de servir a Deus. Talvez você tenha investido na obra do Senhor, seja tempo, seja esforço, emocionalmente, seja talvez dos seus recursos financeiros. Nada que você tem colocado diante de Deus vai voltar vazio. O que Deus está falando para você é: tranquiliza o seu coração. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você necessita. Ele conhece a tua história, Ele conhece a tua vida, Ele conhece o seu caminhar, Ele conhece o seu coração, Ele sabe das angústias que você tem passado, Ele sabe das preocupações que você tem enfrentado. Ele está dizendo para você: tranquiliza o teu coração na minha presença, porque eu vou recompensar cada lágrima que você derramou, cada palavra que você ouviu, talvez vergonha que você passou, cada humilhação que você passou por amor a mim, por amor à minha obra, cada sacrifício que você fez, cada perda que você tem, Ele vai te recompensar. Deus é recompensador. Assim como eu, assim como outra pessoa, a gente vai até o nosso trabalho, a gente trabalha, a gente se esforça, a gente passa tempo no trabalho. A gente sabe que no final do mês a gente vai receber nosso salário. Ei, você que está trabalhando na obra do Senhor, você que sacrificou alguma coisa para o Senhor, a Deus, a Jesus, a obra dele, a recompensa de Deus sobre a tua história, a recompensa de Deus sobre a tua vida.
E Jesus, Ele é um bom chefe, Ele é um bom patrão, Ele sabe pagar, Ele sabe ver o teu esforço. Talvez ninguém tenha visto, ninguém tenha talvez te apoiado, talvez ninguém tenha te elogiado, ninguém tenha talvez te ajudado nessa caminhada, mas Ele está vendo. Então fica com essa palavra. Nessa primeira mensagem, Deus está falando para você, Ele é recompensador daqueles que sacrificam, daqueles que talvez abrem mão, daqueles que se colocam na presença de Deus, daqueles que talvez estão fazendo a obra do Senhor, daqueles que não estão pedindo nada em troca, simplesmente de coração, é corpo, alma e espírito. Ele sabe te recompensar, Ele conhece a tua história, Ele conhece o caminhar, Ele conhece a tua vida, e Ele sabe exatamente aquilo que está causando angústia em seu coração, e Ele fala para você, filho, continua trabalhando no meu reino, continua sacrificando por amor de mim, continua sacrificando por amor do Evangelho, porque Ele é recompensador. Então fica com essa palavra, meus amigos, que Deus possa te abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo.